Brasil e eu quero fazer acontecer, eu quero tirar as banhas, subir os buchos, quero fazer tudo. Aí ela falou assim, claro, eu falei, eu quero fazer tal e tal aparelho. Ela falou, nem pensar. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você não funciona. Eu falei, como não? Aqui na Europa, a gente só fala disso. Ela falou, mas não funciona. Aí, gente, eu falei assim, mas que negócio é esse? Quer dizer, a gente vai, paga, não funciona, por que funciona, o que funciona, quando funciona, porque também tem que ver se o problema da gente tem indicação, né? Então aí eu falei, quer saber, minha filha? Vamos lá, dona Michele, vamos fazer uma live e contar tudo isso para todo mundo. Cadê a mulher? Deixa eu ver se ela tá aqui já. Tá aqui a Michele. Desmistificar aí os mistérios dos tratamentos, não é? Os mistérios dos tratamentos. O que funciona, Oi, Michele? maravilhosa! Tudo bem? Tá me vê bem, me ouve bem? Linda! Tô doida para te ver ao vivo! Que medo! Falta pouquinho, tá chegando. Eu sei que você já tá chegando aqui no Brasil. Eu vou chegar e você... Eu sei que você não tem medo, mas seria mais um desafio para o teu currículo. Mas cuidar de você não é difícil, né? Quantos anos a gente se conhece? E eu falo que cuidar de uma paciente disciplinada como você, que se preocupa com a saúde, eu sempre falo que não existe estética sem saúde, né? Não. E desde que eu te conheço, isso já tem mais de 20 anos, você sempre se preocupou. Márcia, sabe o que eu estava lembrando? Imagina que há 20 anos atrás a gente tomava um tanto de suplemento, né, que o nosso querido doutor Eduardo sempre nos ensinou a suplementação. Verdade. E as pessoas perguntam a nossa idade e ficam chocadas quando a gente revela, né? Nossa, mas o que você faz, né? E aí é por isso que eu sempre digo que não existe estética sem saúde, né? Não. E hoje as pessoas estão tendo mais acesso ao suplemento que a gente tinha há 20 anos atrás, graças ao nosso querido doutor Eduardo, né? É verdade. Olha, eu tenho essa história com suplementos aí é isso mesmo, quase 30 anos. E agora eu vou lançar no Brasil o meu novo livro, que vai ser em vídeo, Idade Não Me Define. E eu vou falar todos esses segredos aí, como é que você pode chegar aos 60 como eu cheguei, que eu acho que eu cheguei muito bem. Poderia estar melhor, mas... Eu não vou precisar nem... Eu digo que você é totalmente sexy. Sexagenária, um exemplo. Sexagenária! A Márcia é uma mulher sexagenária, linda, maravilhosa, inspiradora. Mas eu sei que isso está muito atrelado à disciplina que você sempre teve. Eu sei também que você sempre se preocupou em buscar os melhores profissionais. Ontem, quando a gente conversou, eu fui procurar a música, né? Love 10, que era a música do nosso quadro, que era incrível. Me passou uma saudade. Também. Eu também. Eu também. Muita saudade do Espelho meu. As mulheres pedem. Mas, gente, os profissionais que fizeram o Espelho meu estão aí hoje, né? Cada um na sua área. O doutor Túlio, a Michele, o Morita, que ficou na harmonização. Estão todos aí. A doutora Carla, na dermatologia. Né? Está todo mundo aí bem, graças a Deus. Agora, gente, olha, uma coisa muito importante para eu acho começar a falar como é que a gente economiza nos tratamentos? Acho que a primeira economia é escolher o profissional, não é? Exatamente. O que eu vejo, Márcia, você que conheceu o comecinho da estética aqui no Brasil, quando eu procurei a primeira clínica, que era a Vanity, no ano 2000, foi a primeira clínica a importar grandes tecnologias, então eu sempre fui da tecnologia, você sabe disso. Sempre. Eu frequentava a clínica e você sabe o tanto que eu me preocupava de trazer o que tinha de melhor na Europa, porque o Brasil realmente não tinha a quantidade de tecnologias que nós temos hoje. Hoje o mercado brasileiro, ele disputa sempre o topo dos 2, 3 primeiros lugares do mundo, e não só na indústria de tecnologia, mas também a mão de obra, os profissionais do Brasil são as maiores referências do mundo. Né? Não existe, gente. Desculpa, mas igual brasileiro, olha, eu já morei em Miami, França, quer dizer, não dá. Olha que Estados Unidos é top, mas não tem essa mão, essa pegada do brasileiro, não tem.
E quando a gente encontra, normalmente o profissional que está atuando é um brasileiro. Então, isso acabou também me abrindo muitas portas para na Europa, que eu estou indo novamente agora em abril, vou estar em Portugal, vou estar em Lisboa, Barcelona e Madrid. Já temos trabalho científico, nós profissionais brasileiros, para desenvolver aí na Europa. Quando eu viajo, eu sempre tenho os pedidos. Consegue me atender? Porque realmente é muito difícil a gente encontrar uma mão de obra tão excelente como a do Brasil. Bom, hoje nós temos uma indústria brasileira incrível, né, que acessibilizou demais grandes tecnologias. E aí você falou um ponto muito importante, essa coisa da economia na hora de procurar um profissional. O que acontece, Márcia, é que tem um profissional que quer fazer tudo. E quem faz tudo não faz nada. Eu sempre uso muito o exemplo, por exemplo, do Ayrton Senna, porque ele diariamente ele se dedicava com o foco dele para ser um bom e excelente piloto. Assim como o Pelé, que são as grandes referências, né? Então, se a gente pega o pessoal da nova geração, né? Por exemplo, o Messi, né? O que ele faz todo dia? Ele foca. Então, a gente só se torna excelente quando nós escolhemos uma área e nos dedicamos diariamente, intensivamente naquilo. Exatamente. É o aperfeiçoar, o profissionalismo, a excelência naquilo, né? Quem faz tudo é médio em tudo, né? Exato. Então, o quadro espelho, por exemplo, você já tinha essa visão lá atrás, há 15, nós ficamos o quê? De 2004 até 2007, 2008. Quer dizer, você teve essa visão lá atrás que hoje os profissionais estão enxergando, que é a medicina integrativa, a saúde integrativa, porque você buscava. O Tule é expertise nisso, a Michelle é expertise nisso, o Morita é expertise nisso. Então, você buscava cada profissional que era expertise num determinado assunto e a soma de todos esses expertises é que entregava aqueles resultados formidáveis. Exatamente. E que ninguém mais conseguiu repetir. Olha, em nenhum lugar do mundo, porque você sabe o tanto que eu acompanho os realities, né, em vários canais estrangeiros, ninguém conseguia fazer aquilo que a gente entregava aqui. E eu sempre falo que você acabava dirigindo, mesmo você não sendo uma profissional da área da saúde, você dirigia e conduzia aquilo com maestria. Porque o Nelson fala que se eu fosse da área de medicina estética, eu seria prêmio Nobel. Eu também acho. Eu concordo com ele. Você vê, Nelson é meu parceiro há 20 anos, né? Nelson, desde quando... Maravilhoso, gente! É o melhor químico, farmacêutico, tudo. Esse homem é incrível. Olha, quando eu comecei, a gente também não tinha a quantidade desses cosméticos maravilhosos que a gente tem no Brasil. Então, as fórmulas de fora, principalmente as europeias, né, que a gente tinha, ele conseguia produzir assim com excelência, né? Hoje nós temos muitas coisas, mas a capacidade e a evolução que o Nelson teve em todos esses anos, você sabe que no ano passado a gente criou junto um protocolo chamado Glam Skin, né? Porque hoje as pessoas estão muito reféns dos filtros, né? Com a questão da Total. Todo mundo fala assim, vamos tirar uma foto? Não, porque eu não tô bem. Eu preciso de um filtro. E aí, quando eu criei essa marca, Glam, de glamour, e de glow também, que é isso que a gente busca na pele, né? Então, eu criei até um slogan, o melhor filtro é a saúde da pele, né? Então, a gente precisa deixar de ser refém, né? Entender que não há estética sem saúde. Não, então... E as pessoas, acho que hoje já está mudando muito, principalmente no Brasil, graças a Deus, deixaram de ver o tratamento estético como uma coisa de vaidade e não de autocuidado. Desculpa, vaidade e autocuidado não são as mesmas coisas, porque o autocuidado é a saúde mental também, emocional, não é? E não tem como você ficar bem se o organismo não estiver bom. Não adianta. Aí a Michelle conhece muitas técnicas, mas ela, com as máquinas dela, não vai fazer nada, porque não responde. A célula não responde, não é? Eu sempre digo o seguinte, todos os recursos tecnológicos que nós temos, né, qualquer abordagem que nós vamos realizar para promover uma fisiologia,
eu preciso, em primeiro momento, gerar um processo inflamatório. Então, por exemplo, ó, quando a gente fala de ultrassom microfocado, né, nós temos inúmeras tecnologias. O primeiro estudo realizado no Brasil, que virou um artigo de altíssima relevância mundial, foi feito aqui. Eu realizei com o Heros Raifo. Foi a primeira tecnologia para estética, né, para todos os profissionais estetas. Isso então, você está falando do iFu, né? Isso, sim. Então, deixa eu só fazer um parênteses importante, porque essa live depois eu vou postar, né, gente? É que eu estou mais fazendo agora a captação. Então, muita gente precisa entender uma coisa. O iFu é um aparelho derivado do Ultera. O Ultera é o aparelho original. E o iFu é uma versão. E o iFu é um aparelho muito perigoso. Aí assim, mas o iFu não dá resultado, o iFu dá resultado. Aí é que tá, e depois a Michelle vai explicar. Por que o perigo do iFu? Por que ele dá resultado? Por que ele não dá resultado? Por que o Ultera? Por que o iFu? Que aí é que vocês vão entender que vocês têm que parar de pensar eu vou naquele que custa 100, vou no outro que custa 500. Não é nada disso, gente. Vocês têm que ver o que vocês vão fazer por 100 e o que vai fazer por 500. Porque às vezes 10 vezes o tratamento de 100 não vale um de 500. Exatamente. O que acontece é o seguinte, Márcia, esse sistema de Haifu, que é um ultrassom microfocado ou microfocalizado de alta intensidade. Então, nós conseguimos converter ondas ultrassônicas em pontos focais. E para a gente conseguir promover esse efeito fisiológico, a gente precisa gerar um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele fica ali por 2, 3 dias. E aí, quem chega em primeiro momento ali é o nosso sistema imunológico. É exatamente isso que você falou. Se a pessoa não está bem, se ela não tem uma boa imunidade, né? Se ela tem déficits de nutrientes, de uma série de fatores bioquímicos, a fisiologia não vai ter tanta eficiência. Mas o ponto principal é, isso que você falou, as pessoas ficam procurando preço, preço, preço. Normalmente, o profissional que vai se capacitar com um grande expertise, um profissional que pesquisa, que trabalha embasado em cientificidade, né? Ele investe, é óbvio que ele vai ter um valor, eu não diria nem que é um custo, ele tem um valor maior. Exatamente, é um valor. Então, o que acontece? O problema é que muitos, e o Haifu é muito sério, olha só, em 2020 nós tivemos uma revisão mundial, né, sobre a aplicabilidade do Haifu, que saiu a partir de um estudo que foi realizado aqui no Brasil, né, com relatos de casos realizados pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, mostrando a quantidade de pacientes com catarata especulada, né, e alguns casos de catarata. Ou seja, por quê? Porque o profissional ele não estava capacitado, aplicou em áreas proibidas, né? Ou seja, teve uma interatividade com o nervo temporal que tem interatividade com o nervo do globo ocular, ocasionando uma intercorrência irreversível, tá? Sem contar os casos de necroses, os casos de lesão. Então, não é assim, eu vou fazer um curso online, eu vou... Não, gente, Haifu foi muito sério, né? Muito. Muito, ele penetra numa profundidade, gente, muito maior. E se a pessoa não souber o que está fazendo... Né? Só o cirurgião plástico que chega em ismás e face muscular. Só tem 2 formas da gente realizar o lift, né? Ou por meio de uma cirurgia plástica, que é um evento cirúrgico com todos os riscos, aquele pós-operatório que é bastante lento, né? E por meio de ultrassom microfocado, que nós conseguimos trabalhar várias camadas, promovendo termocontração, gerando lifting, porque a gente consegue reposicionar os 3/3 da face, o pescoço, fazer aderência de tecido. Agora, veja. Qualquer parte do corpo, ele é... Você vê a indicação desse método para o corpo todo ou não? Sim, sim. Hoje, por isso que nós temos o micro e o macro focado. O macro focado, ele atua em áreas maiores, né? Normalmente usamos no corpo. Nesse estudo, no primeiro artigo que eu publiquei com o Heros, nós conseguimos comprovar que o macrofocado, ele promove morte adipositária. Então, ou seja, nós destruímos a célula de gordura.
E, em contrapartida, a gente atua com os transdutores mais superficiais para contrair a pele. Porque, veja, muitas pessoas às vezes vão realizar a lipoaspiração porque acumulam uma quantidade de gordura em algumas áreas do corpo, e a hora que a gente esvazia aquele depósito de gordura, fica a pele. Quando a gente usa o micro e o macro focado, nós destruímos a gordura, mas a gente também trata a pele simultaneamente. Então, mas até quanto, Michele? Por exemplo, quanto de gordura? Porque às vezes tem casos que você está com um pouquinho mais, um pouquinho menos. Um pequeno excesso, médio. Olha, nós podemos, se é uma quantidade maior de gordura, eu brinco muito, né? Eu uso uma frase, que eu acho que é uma frase que as pessoas conseguem entender, né? Não existe uma receita de bolo engessada. Cada caso é um caso, a gente tem que avaliar o paciente. Eu falo sempre assim, ninguém é nada sozinho, nem corno. Então, a monoterapia, não é verdade? A monoterapia, às vezes, sozinha não funciona, né? Então, o que nós precisamos fazer? Entender o caso individual do paciente, por isso que nós temos que realizar uma consulta presencial. Não adianta o cara mandar foto, querer fazer live, fazer videoconsulta. Quando a gente fala de harmonização facial e corporal, é importante nós que somos profissionais de estética, pegar o paciente, palpar, entender o tipo de gordura, né? Por quê? Como que ela surgiu? Faz quanto tempo? Porque em algumas situações nós associamos. Vou dar um exemplo, por exemplo, você está vendo essa tecnologia que está aqui? Essa que você não conheceu, hein? Essa semana que vem você vai experimentar. Isso aqui é o Onyx, é uma tecnologia de campos eletromagnéticos, tá? Ele realiza 36 mil contrações musculares. Qual é a finalidade dele? Isso aqui, uma sessão dessa equivale a meses de uma academia. Meses? Então, meses. E aí, a gente queria entender, mas porque tinha muito pouco estudo, né? Ah, mas e aí? Ele só trabalha a questão de tonificação e hipertrofia muscular? Não. No estudo que nós realizamos aqui no Brasil, que foi recém-publicado, tem 2, 3 semanas, nós conseguimos comprovar que, além dele promover um percentual muito grande de hipertrofia e tonificação muscular em 4 semanas, que nós realizamos 2 vezes por semana, ou seja, em 8 sessões, nós conseguimos comprovar também, através de imagens de ultrassom e de bioimpedância e de exames bioquímicos, que ele também diminui aquela gordura do subcutâneo. Então, nós podemos associar. Eu posso, por exemplo, utilizar o ultrassom microfocado para destruir aquela gordura, para contrair o tecido, mas e aí, em contrapartida, eu posso promover um tratamento para aumento muscular, aumento de massa magra, que também vai auxiliar da gordura. Então, as associações inteligentes é que permitem que a gente alcance. Esse aparelho aí, esse novo, ele é brasileiro? Esse é brasileiro. Existe na Europa, tá? Mas hoje é o que eu falo, a indústria... Você imagina, você lembra quando você me conheceu? Eu não tinha uma tecnologia nacional. Nada. Porque não tinha aqui no Brasil. As tecnologias, você lembra? Eu tinha LPG, eu tinha GC, era tudo importado. Tudo. Hoje, a indústria brasileira, ela oferece grandes e altíssimas tecnologias, aposta em pesquisa, né? Que é o mais importante. Eu acho que quando a gente trabalha com respaldo científico, nós temos aí 2 vertentes muito relevantes. Primeiro, a questão da segurança. E segundo, a eficiência, né? Agora, quando a gente fala, Michele, mas olha, eu tenho uma super tecnologia e eu não consigo alcançar resultado. E aí, Márcia, eu sempre falo, tem uma pecinha muito importante, quem opera. Peraí, você vai falar dessa pecinha já. Eu só quero falar uma coisa antes para eu não me perder aqui. Como é que uma pessoa... Porque eu estou falando para o público, né? Para minha seguidora que fala... mas, por exemplo, mandaram muita pergunta para o pescoço. Depois você vai falar o que funciona o pescoço, né? Porque o pescoço, a gente sabe que é uma área, não é nada. Bom, mas aí você fala assim, eu fiz o Traformer, não deu, porque o Traformer é uma excelente máquina, não deu. Eu fiz não sei o quê, não deu. Fiz Carbox, não deu. Que eu, por exemplo, Carbox é antigo, eu acho que Carbox tem uma super indicação associada com uma série de coisas. A Carbox, porque ela ativa a circulação, e circulação é tudo. Circulação é tudo. Aí, como que eu, Michele, chego
né? A minha seguidora chega e reconhece se a profissional ela tem conhecimento para me indicar alguma coisa ou ela simplesmente está no modismo, porque aqui na Europa eu vou te falar, viu? Olha, gente, vou falar um negócio. Eu fui na Michelle o ano passado e ela pegou o meu abdômen, ela cortou, desenhou assim, riscou. E eu falei, o que você está fazendo, mulher? Ela falou, não, porque cada área precisa de uma intensidade. Eu nunca vi isso aqui na Europa. Aqui na Europa o pessoal fica esfregando aparelho. Eu falo, esfregador de aparelho. Joga o gel e... Né? É isso, é isso Como é mesmo. que a gente reconhece? É assim, por isso que eu falo, né? Tudo é uma questão de planejamento. Hoje, quando a gente adquire uma tecnologia, sempre vem algumas tabelas sugestivas, alguns desenhos, né? Mas o profissional que se prende àquilo, ele não vai entregar resultados excelentes. Por isso que eu falo, cada paciente é único. Quando eu fui fazer o planejamento para a gente fazer o microfocado em você corporal, o macrofocado, nós temos que medir com o adipômetro, a prega, porque a gordurinha que a gente acumula, principalmente no abdômen superior, inferior, flanco, né, o contorno do corpo, a espessura é diferente, a característica é diferente. Então, isso tudo influencia, impacta na hora que eu vou planejar e definir os parâmetros que eu vou utilizar. Assim como no rosto. O que acontece? Pelos fabricantes, sempre vem lá, e você vai começar sempre com o mais profundo, depois você passa esse, depois você passa o mais superficial. Então, são várias camadas que se tratam. Agora, por exemplo, eu vou pegar um paciente, vamos falar de pescoço, né? Eu vou pegar um paciente que tem muito pouco subcutâneo, ou seja, aquela gordura do subcutâneo, que é uma gordura importante. Eu jamais posso utilizar um transdutor de 4,5 ali, se eu quero fazer aderência e grudar esse pescoço, porque no meu primeiro artigo já ficou comprovado que o transdutor de 4,5 vai promover morte adipositária. Então, eu tenho que destravar, eu tenho que ter um raciocínio clínico, pegar o tecido do paciente, entender a espessura dele e entender que se eu botar o transdutor de 4,5 ali, eu vou derreter mais o rosto dele. Igual a história dos jaws, que são aquelas pelezinhas aqui do bulldog, porque ali sempre tem uma quantidadezinha de gordura, né? E o grande pecado que as pessoas cometem é desvaziar aquela gordura. Então, sobra mais tecido. O segredo é o planejamento. Esse, não é como você diz, é o povo que sai aplicando, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, pegando o que está ali no papel e fazendo... Ctrl+C, Ctrl+V. Ainda são capazes de olhar assim na tua frente. Aqui, peraí, deixa eu ver. Entendeu? Exato. Não está percebendo o que está fazendo. Como é que a gente reconhece isso para evitar frustração, jogar dinheiro fora, o que é pior, né? Olha o perigo. Porque se você põe um iFu que tira gordura no lugar errado, você faz um buraco na cara da pessoa. E derrete mais, né? Você acaba agravando os processos de queda, de envelhecimento. Bom, eu acho que o primeiro passo é pesquisa sobre o profissional. Começa hoje, né? Porque assim, nas redes sociais, as pessoas postam bastante. Começa a acompanhar, começa a checar quem segue, manda um direct. Oi, você conhece, você fez, o que você acha? Mas, principalmente, marque uma consulta. Na consulta, a minha consulta, por exemplo, dura 1 hora e meia. Eu abro aqui uma tela onde eu mostro para o paciente todas as camadas que eu vou tratar. Eu toco no paciente e falo, olha, aqui você tem gordura, essa gordura a gente tem que preservar. Aqui, ó, são pontos vetoriais, então aqui eu vou fazer uma entrega maior para a gente ancorar. Aqui, quando a gente pega o adipômetro, né? Por exemplo, a tal da lipinho de papada, que muitas pessoas às vezes recorrem à cirurgia e fica depois aquela pele pendurada. A gente não precisa fazer com o microfocado, com o HIFU, a gente consegue. Então, o bom profissional, ele vai explicar detalhadamente, e é uma coisa que virou clichê aqui no Brasil, né? As pessoas ligam e falam assim, quantos disparos você dá no full face, né? O pessoal já sabe até o disparo. É o número de disparos. Porque as pessoas divulgam de uma forma até errônea e exacerbada aí. Porque o full face tem que ter tantos disparos. Não existe uma regra engessada. Eu tenho pacientes que eu já fiz 1.216, 1.150. Como eu tenho pacientes que com 500, 550 disparos eu entrego. Vou dar um exemplo. Os meus pacientes que são atletas, que têm baixos percentuais de gordura, eles praticamente não têm gordura de subcutâneo.
Então, o que a gente tem que pensar? Qual é o raciocínio clínico? Esses pacientes, eles têm uma pele extremamente elástica. A gente fala assim que tem uma característica de chicletes, né? O que eu preciso fazer? Promover milhares de pontos de coagulação térmica para gerar a neocolagênese e neoelastogênese. Fazer com que essa pele grude. É uma bioestimulação que tem que ser mais superficializada. Se eu coloco ali um transdutor mais profundo, depois eu até posso deixar aqui nos meus stories e marcar, a gente vaza, vai para a mucosa. Escuta, Michele, você não tem aí, você me mandou faz um tempo já, você me mandou um vídeo que você postou de uma única aplicação que você fez num rosto, eu achei incrível. Então, esse é o segredo, é o planejamento. Quando a gente entrega, uma coisa que é fato, não dá para você ficar aplicando e olhando na tela para ver quantos disparos foram. Esquece, não tem que ter economia de disparos. Outra coisa, usa Mas rápido. por que as pessoas contam disparos? Vamos entender. É porque o cabeçote, os disparos têm um preço ou porque você não pode ultrapassar um limite de energia? Eu vou dar um exemplo. Ó. Isso aqui é um transdutor, tá? Então, assim, cada tecnologia... Até vou pedir mais um. Amor, pega para mim mais 2 transdutores ali, por favor. O 4D linear. Ó, isso aqui é um transdutor. Cada transdutor, existe um cristal aqui dentro, né? Que ele tem uma vida útil, tá? Então, quando nós inserimos... Ó, eu vou mostrar outros exemplos aqui, ó. Então, ó, esses transdutores aqui, ó, eles acabam, tá? Eles são o consumível. A máquina... ela dura... não dá nem manutenção se o profissional cuidar, né, gente? Vamos lá. Não tem manutenção. O que acaba é isso aqui, ó. Esse é o consumível. É aqui dentro que nós temos um cristal, que é o gerador dos pontos focais. Então, o que a gente faz? A gente insere na máquina, ela vai me mostrar a quantidade. Esse aqui vem 20 mil, esse vem 10 mil. E isso tem custo, né? Então, tem disparo que custa R$1, 1,5, 65 centavos, 84 centavos. Então, cada disparo tem um custo. Então, por exemplo, um full face de 1.200 disparos, num transdutor que o disparo custa 1,5, vai custar lá R$1.300. Um transdutor que custa 85 centavos. Então, tem um custo de consumível. Tá. Aí, você vai contabilizando, mas a hora de tratamento, cada profissional custa por hora. A estrutura. Então, nós temos uma variável muito grande de valores no Brasil, de acordo com cada região, né? Com cada cidade. Mas então, por que as pessoas ficam falando menos de tantos disparos? Então, porque não tem uma regra. Se eu pego um paciente que não tem, por exemplo, subcutâneo, eu não vou usar uma quantidade de... Eu não vou usar, por exemplo, o transdutor mais profundo. Eu vou diminuir a quantidade de consumível. E aí, muita gente, olha, o que eu vejo, eu recebo todo santo dia, principalmente as minhas alunas. Eu tenho mais de 1.000 alunas capacitadas e elas ficam me mandando no direct promoção de full face com pescoço, 10 parcelas de R$149. Márcia, não fecha a conta. Se for feito corretamente, não paga o custo do procedimento. Então, aí você já pode desconfiar. Então, aí tem coisa, né? Tem economia de disparo. O cara vai fazer meia dúzia de disparos ali e não vai entregar o resultado. Nós temos inúmeros artigos publicados. Eu estou publicando outros junto com a minha amiga, que é cientista, pesquisadora, a doutora Patrícia Frois, que está lá em Nápoles dando aula agora. Não sei se ela está aí com a gente. Mas a Patrícia, que é uma cientista renomada no mundo inteiro, tem mais de 100 artigos publicados. Meu primeiro artigo foi com ela. Então, assim, e agora a gente engatou, eu mergulhei mesmo na pesquisa, porque isso tudo que eu estou te falando, eu estou falando pautada e embasada no que a gente tem comprovação. Então, esse artigo, por exemplo, que a gente está publicando agora, nós descobrimos, nós fizemos um estudo, um artigo para investigar uma coisa e descobrimos outra, né? Por exemplo, tem umas pessoas que trabalham arrastando o transdutor na hora de aplicação. E a gente sabe que a forma correta é trabalhar de forma estacionária, né? Então, assim, no pós-imediato, a gente já vê o resultado. Então, nós pegamos uma paciente... Então, é possível ver o resultado no pós-imediato? Sim, sim. Eu entrego isso para o meu paciente. As minhas alunas, quando vêm aqui... Olha, eu tenho muita aluna, provavelmente deve ter aluna aí assistindo a gente agora. O que acontece?
Quando as pessoas compram a máquina e começam a trabalhar, e aí não tem resultado, eles me procuram e vêm fazer essa imersão aqui comigo, que olha, às vezes a gente bate 30 horas aula em 2 dias. E aí, quando a gente vai para o dia de prática, a primeira aplicação do dia sou eu que faço. Então, todo mundo me cerca e eu vou mostrar. E aí, eu faço um lado só. Quando a paciente senta, eu tenho um lifting de um lado e o outro não. E aí, as alunas falam, caraca, mas como é que você consegue? E aí, elas veem porque é a forma que eu aplico no planejamento. Porque elas entendem que não é pegar aquele desenho que está lá no papel e sair colocando no rosto. Tanto que eu fiz aqui uma live com a Tereza Escado, semana passada, e ela falou, olha, Márcia, bioestimulador funciona sim ou não? Depende de quem aplica, ela falou. Exatamente. Ela falou, porque para uma pessoa pode fazer um tremendo resultado e para outro resultado zero. Quer dizer, gente, as pessoas precisam entender que a técnica, né, o profissional influencia demais no produto. Olha, a diferença. Por isso que eu falo, Márcia, que assim, hoje a minha clínica assim, é uma clínica, eu diria que é uma clínica totalmente completa, mas, Michele, você faz tudo? Não. Eu tenho os meus parceiros que são expertise, né? Então, por exemplo, o Thiago, que é meu marido, ele é dentista, especialista em harmonização, então ele realiza. Doutora Patrícia Sato, que é uma professora, que aí a gente associa. Então, a gente, por exemplo, a gente faz um microfocado e isso é um divisor de águas, principalmente para os profissionais injetores. Porque quando a gente pensa numa harmonização, num processo de rejuvenescimento, nós não podemos esquecer dos fenômenos naturais. Então, a partir dos 25 anos, nós deixamos de produzir uma série de nutrientes e passamos a ter reabsorção óssea, perdemos atrofia muscular, né? Começa a atrofiar. Perdemos os fat pads, que são os postinhos de gordura que dão estrutura para os terços da face. Então, a gente vai perdendo o recheio. A pele, por sua vez, começa a sofrer frouxidão. E vivemos num planeta que tem gravidade, ó. Tudo cai. Claro. Então, é só para baixo, gente. Respirou, caiu. O profissional que não tem essa consciência, ele vai pegar um paciente, vai começar para todo aquele gap que está sobrando com a falta de recheio, ele começa a injetar, injetar, injetar. E aí a gente brinca que faz uma demonização. Não é mesmo? É demonização. Não, o povo fica deformado, né? Você não consegue preservar as características. É uma desarmonia total. A gente botou o nome de demonização. Então, o que acontece? Então, essas cabeças, o que a gente faz aqui na clínica é exatamente o que a gente fazia lá no espelho. Então, por exemplo, temos o doutor André, que é o cirurgião plástico, temos o Thiago, a Patrícia, a doutora Marília Soller. Enfim, a gente tem uma equipe de expertises, cada um dentro, né, do seu segmento. E quando a gente pega o paciente, a gente avalia como um todo. E aí, as abordagens terapêuticas, elas são feitas em comum acordo. E aí tem um cronograma. A gente começa com o microfocado para encurtar essa frouxidão de tecido, ancorar os terços. E essa fisiologia, ela é prolongada, ela pode durar até 6 meses. É lógico que os grandes picos que nós temos de resultado acontecem ali por volta de 90 dias. Então, se eu fotografar esse paciente cada 15 dias, eu vou observando e fazendo a evolução, eu tenho lifting acontecendo por 3 meses, né? E aí, a quantidade de material que eventualmente a gente precisa utilizar para repor aquela perda óssea de mandíbula, ou então por conta aqui da cavidade do globo ocular, porque vai abrindo, né? Então vai ficando aquela olheira. É verdade, tem gente que fica fundo aqui, né? Isso. E aí a gente acaba usando menos material. E isso faz o quê? Porque assim, sabe o que é muito legal? Legal, por exemplo, a gente é um exemplo disso. A gente se conhece há mais de 20 anos. Quem encontra a Márcia, quem encontra a Michele, a gente tá com a mesma carinha. Tá. Meus quase 48 anos, você sexagenária. E a gente tá com a mesma carinha. E isso que é muito legal, a gente preservar as nossas características. Preservar, exatamente. Não mudar. Porque você chegar num ponto, eu acho, que você tem que cortar e esticar, tudo bem. Você corta, estica, cada um faz o que quiser. Mas e aqui, ó? Essa aqui, quem corta nem estica. Mas tem que contar os riscos que a gente tem, né? Então, todo paciente de cirurgia, olha, nós temos excelentes médicos, você sabe disso. Maravilhoso.
incríveis aqui. Mas hoje, por exemplo, a gente tem uma pesquisa que foi realizada pela própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que mostra que nós tivemos um crescimento de mais de 530% de procura por procedimentos não cirúrgicos. Por quê? Porque hoje, com os profissionais expertise nessas grandes tecnologias, nessas técnicas, nessa quantidade de recursos, a cirurgia... A necessidade do invasivo, né, está cada vez menor. E o fato da gente não ter o downtime. Você vê, ó, vou falar de uma tecnologia que eu tenho usado muito. Por um acaso, hoje ela não está aqui, mas eu vou falar sobre o laser de Thulium Lavian, né? Então, nós tínhamos um grande desafio. Você sabe que a gente é da época, quando eu comecei, que existia aquele laser cirúrgico de CO2, lembra? Lembro! Eu tinha que ficar... Fiquei deformada. Lembra? Mais de 20 dias no escuro, não podia acender a luz, era aquela coisa. Depois veio o fenol. Fenol, ele é uma excelente abordagem terapêutica, mas ele restringe o público. Os pacientes de fototipos mais altos não podem usar. Enfim, e aí a gente tinha um grande desafio. Como é que nós vamos tratar um melasma, uma cicatriz de acne mais grave? Enfim, homogeneizar a textura da pele. Porque é difícil você conseguir. Nós sabemos que o rosto, apesar de ser uma parte tão pequenininha, cada centímetro quadrado a pele tem uma característica diferente. E aí, o que a gente quer? Para a gente poder se livrar do filtro, a gente quer ter aquela textura do BB Cream, que há 5, 6 anos atrás... o pó, né, e uniformizar a cor. Exato. Só que aí, o que a gente faz para ter uma pele homogeneizada, tanto na textura quanto na cor? A gente tem que recorrer à maquiagem, né? O BB Cream, ele tinha essa proposta de hidratar. A própria base do cosmético dava uma amenizada nos poros muito abertos, nas cicatrizes de acne. E aí, de quebra, tinha a cor, que se assemelha à base da maquiagem. Hoje, nós temos o laser de Thulium, conhecido como Lavian comercialmente, que ele pode ser utilizado em todos os fototipos, os 6 fototipos. Eu posso utilizá-lo de forma ablativa ou não ablativa, porque o único cromóforo que ele tem afinidade é a água. Então, eu não exponho o paciente ao risco de tornar ali, agravar as manchas, ou então de queimar e gerar uma hipercromia. Entende? Então, ele alcança o resultado do fenol e do CO2, cirúrgico ou fracionado, sem downtime mais. Não. Time, sim! Então, assim, eu estou num trabalho, fiquei 6 meses pesquisando. Aí, ó, outro ponto importante que eu vou ressaltar. Resultado aqui, de fenol? Márcia, a gente... Mas você está falando fenol, resultado em mancha, fechar poros ou retração? Tudo, os três. Os três. E sem downtime. Paciente mantém a vida normal, tá? Olha, para você ter uma ideia. É um laser coreano. Quando ele chegou no Brasil, a empresa entrega ali os protocolos. Ah, mas eu quero fazer isso! Vai fazer. Sábado a gente vai fazer. E aí, o que acontece? E aí, as pessoas não viam resultado. Eu falei, gente, claro, esses parâmetros, eles foram desenvolvidos para a pele do coreano. Então, eu fiquei mais de 6 meses, eu testei em mais de 100 voluntários e conseguimos, porque ele é um laser com parâmetros abertos, a tela é aberta. E aí, nós conseguimos encontrar parâmetros para a pele do latino-americano, que é uma pele miscigenada, entende? Então, é um laser seguro, é um laser que entrega em uma sessão. Eu vou te mandar depois umas fotos aí, que você vai enlouquecer. Manda que eu vou editar a live e vou ilustrar. Então, e aí, olha só que coisa mais incrível. Gente, eu tô impressionada. Eu nunca ouvi falar disso nem aqui na Europa. Destravando todo esse raciocínio clínico, eu lancei um protocolo que mais uma hora da verdade. Olha só. Antes, 24 horas depois e hoje... E vamos lá, Márcia, a hora da verdade, ó. Esse caso aqui, ó, de cicatriz de acne antes, aqui pós-imediato do laser Lavian. E olha aqui, ó, 15 dias depois. E aí as pessoas deixam de ficar refém dos filtros, né? Então, hoje,
Nós temos tecnologias incríveis, mas a pecinha tem que saber operar essas tecnologias. Exatamente. Agora, me diz uma coisa. A pecinha... Não, eu quero saber primeiro o seguinte. Quais são os tratamentos, Michele, que não funcionam? Que realmente veio para o mercado, fez o AUE e que as pessoas usaram, você também usou e você fala, deixa a desejar. Já vou começar usando um nome aqui que as pessoas às vezes até confundem com o nosso Bibi Laser, né? O Lavian ganhou carinhosamente esse apelido, que o Bibi vem do Blanche Balm, né? Do bálsamo da beleza, da perfeição. Aqui no Brasil, há uns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, estourou uma tal da moda do Bibi Glow, que a galera microagulhava tinta na pele, Márcia. Tinta na pele, Márcia. Isso definitivamente é um negócio que não funciona, sem contar que é extremamente nocivo. Outra coisa, vamos lá. Existem uns fios de PDO que, assim, o apelo comercial é muito grande, tá? Aí, essa é uma opinião minha, da Michele Melek, né? Com toda a experiência que eu tenho, com tudo que eu estudo e pesquiso, ele não é uma abordagem que oferece resultados incríveis. Inclusive, ontem eu tive acesso a um artigo que foi publicado recentemente. Depois eu posso, inclusive, disponibilizar esse arquivo aqui, desse artigo. Foram feitos em 50 pacientes para fazer aquele lifting de cauda de sobrancelha. Assim, a resposta, e eles fizeram um acompanhamento por alguns meses, a resposta... Eu acho também. Eu acho uma tranqueira. Eu, como paciente, acho uma tranqueira. Minhas amigas fizeram. Não aconteceu nada. Ao contrário, uma ficou com roxo 6 meses. Mas tudo bem, isso aqui do roxo não é do fio, é do profissional, né, gente? Calma. Só que o fio de PDO ele não faz nada, ele só dá uma hidratada. Ele não faz retração, não faz. Aí a gente tem outros meios melhores para hidratação da pele, né? Os skin busters. Eu gosto muito de associar o microagulhamento, né? E sem contar que aí tem aquela parte do IN, que são os suplementos, né? A soroterapia. Eu acho que a gente consegue alcançar resultados muito mais eficientes e Mas melhores. e lasers? Fotona, você gosta? Que nota você dá fotona? É uma plataforma, né? Mas aí é o que eu falo, né? Qual abordagem terapêutica você vai realizar? O que o paciente precisa? Eu vou ser muito honesta com você. Eu gosto de ter as tecnologias todas separadas. Por quê? Porque você conhece aqui minha clínica, eu tenho um negócio que parece um estacionamento de tecnologia, né? Quando você tem uma plataforma que tudo está dentro dela, você fica presa nela. Então, eu gosto de ter várias e eu olho para o paciente e eu vou customizando o tratamento de acordo com o que eu estou vendo ali. Olha, precisa disso? Puxa essa máquina aqui. Ah, não, mas aqui a gente precisa disso. E eu vou puxando. O Fotona é uma tecnologia incrível, né? De altíssima geração. Eu gosto muito. Mas eu acho que com todo o arsenal que eu tenho aqui hoje, a gente consegue também promover as mesmas fisiologias da plataforma Fotona. Mas hoje, de todos esses aparelhos que estão atualmente, né? Cada dia, graças a Deus, aparece um mais, né? Mas de todos esses aparelhos que estão, qual é que você fala assim, pô, esse é o que... Porque, obviamente, né, Michele, que você já trabalhou com vários, vai estudando vários, que você, como, no primeiro, como empresária, né? E depois como estudiosa, e você... E o Nelson são as pessoas que eu conheço que mais têm paixão pelo que fazem. Eu amo ver. Vocês vivem isso, vocês respiram isso, vocês são impregnados por isso, vocês são isso. A gente tem um prazer, vocês têm um prazer no trabalho. Aquilo para vocês é vida, né? É diferente, é diferente, gente. Sabe? Eu conheço muitos profissionais. Hoje é criado, não para mim. Olha aqui, ó. Eu aqui na Espanha, a minha massagista, minha esteticista, e não sei o que lá, mostrei a Michele para ela, falei, vai começar. Ai, eu quero fazer curso comigo em Lisboa. Meu Deus, eu falei, cara, você tem que ir para o next level, sabe? Ela também é uma pessoa super interessada, e ela tá, meu Deus, estou louca, e eu vou para Lisboa e vou fazer. Por quê? Porque eu sei que você vem dar curso muito aqui na Europa. Porque, gente, o pessoal parece que faz aquilo. Sabe? Não, e esses dois, Michele e Nelson, eles vibram isso, eles nasceram para isso. Então, de tudo isso que você estuda, qual é a naturalidade que você fala? Eu tenho um tesão pelo que eu faço que é indescritível. Total. Você vive isso.
E faz tempo que eu conheço, viu, gente? Ela, ó. Ai, Faz tempo. Essa mulher, ela não é fraca, não, tá? É um excelente profissional, das melhores do mundo. Eu diria os do mundo. Ela dá aula no mundo todo já. Por quê? Não é por nada, não. É porque ela se dedica, porque ela estuda, é porque ela faz com prazer, faz com amor, faz com gosto, com sabedoria, tem energia boa, o paciente dela revive. Bom, mas eu quero te falar, qual é a máquina hoje que você fala de todos esses lasers que estão por aí? Por exemplo, qual que outro dia me falaram para o pescoço? Não é o Tera, é o Ultraform. Ah, tá aqui. Que Não vi, mas sei, ó. o Ultraform é para o pescoço. O que você acha? Ele é bárbaro. Esse artigo que eu estou publicando agora é com ele. Márcia, ele é bárbaro, mas é o que eu te disse. As tecnologias de ultrassom microfocado, nós temos inúmeras aqui no Brasil, né? E eu vou dizer, a peça mais importante é que eu quero. Se o profissional conhece, sabe atrelar a energia com a frequência e a profundidade, ele vai entregar resultado. Eu gosto muito de fazer as associações. Hoje, se você falasse, Michele, o que não pode faltar dentro da sua clínica? O Ultraformer, o Onyx, o Lavian. Tem uma novidade também aqui no Brasil que eu não posso deixar. Isso você vai enlouquecer. Lembra que há 20 anos atrás... Deixa eu ver. Adianta meu voo. Olha só. Você sabe que eu fui a primeira clínica no Brasil a ter um laser para epilação. Lembra? Em 2001 eu tinha um soft light. Foi a primeira, foi uma loucura. Tanto que assim, eu não tenho pelo. Você tem pelo? Você não tem pelo mais também, né? Ai, que pena, porque se tiver algum que sobrou aí, hoje, não, vou te contar. Mas é que na época a gente sofria por caramba, porque lembra, doía, né? Doía. Vieram várias tecnologias incríveis, né? Depois eu tive o Lightyear em 2007, eu tive milhas, eu tive várias tecnologias de laser. Mas hoje a gente tem o LED, que é de uma empresa brasileira, tá? Ele é para epilação. E eu tive a honra de participar, junto com a doutora Patrícia Sato, da Patrícia Frois, que é a cientista que eu mencionei. O estudo foi feito aqui na minha clínica. É uma epilação definitiva por meio de LED. Nós fizemos 6 fototipos, e 45 dias depois, o doutor André, que é o plástico que trabalha na minha equipe, nós tiramos 2 fragmentos, né? O lado tratado e o lado não tratado, e submetemos a exames histológicos pela Unicamp. E foi comprovado a eficiência dele, e, assim, de igual teor em todos os fototipos. Hoje a gente tem uma epilação por meio de LED, sem dor, indolor, porque a ponteira dele tem um cristal hiper resfriado, então é super confortável. Eu posso tratar o paciente os 12 meses do ano, mesmo que ele chegar aqui na clínica bronzeado. O que eu vou fazer? Eu vou programar a tecnologia como se o paciente tivesse um fototipo a mais. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, seguro, eficiente e comprovado cientificamente. Michele, e para estrias? Já te mandaram muitas perguntas. Estrias, já tem alguma tecnologia? O laser Lavian, maravilhoso. A gente usa o Lavian. Você sabe até para que o Lavian serve? Sabe cicatriz de cirurgia plástica que fica escura, fica feio? Minha filha do transplante tem. Eu vou colocar os resultados, vocês vão enlouquecer. Outra coisa, capilar. Porque assim, a gente tem um monte de terapia capilar, né? Por meio de intradermo, microagulhamento, enfim, o próprio tratamento à base de laser diodo. O laser Lavian, a gente consegue trabalhar com parâmetros onde nós promovemos uma vaporização e esse calor, ele vai gerar uma cascata bioquímica onde vai melhorar a saúde do fio e melhorar a condição do bulbo que está produzindo um novo fio. Então, até os pacientes que estão se submetendo ao transplante capilar, né? Porque aqui no Brasil está uma onda. A gente tem uma grande referência aqui, que é o Dr. Giovanni Bétega, que trabalha, inclusive, com o Dr. Nelson, né? Que é meu grande amigo, é um médico, assim, excepcional. E os pacientes que fazem o transplante, depois precisam de uma terapia para promover saúde para esses fios, né? E a gente usa o laser Lavian. Então, assim, posso te dizer, hoje, Márcia, como você diz, fica velho quem quer. Porque a gente consegue fazer o tempo parar das
pessoas. Isso é verdade, gente. Hoje é quem quer. E não é tão caro assim, não, porque se você começar no tempo certo, você vai gastar menos. O problema é você começar lá depois que já tudo caiu e É despencou. O mais segredo é a manutenção, né? Michele, qual é a pecinha, então, que você fala tanto que falta, falta e falta? é uma peça chamada Quem Opera a Tecnologia. É essa peça, é o profissional. O profissional, ele tem que buscar atualização. Você me conhece há mais de 20 anos. Algum dia você me viu parado sem estudar? A gente não pode parar. A gente tem que investir em cursos, especializações, né? Eu viajo muito, eu acabo indo para os eventos e congressos fora, mas aqui no Brasil nós temos, olha, os melhores congressos, tem muito estrangeiro vindo olhar o que a gente tem aqui no Brasil, Gente, né? o Brasil, em beleza, não deve nada para ninguém. Só as máquinas que vêm de fora, porque tem tecnologia de Israel, que é top, né? Coreia, vocês sabem Sabe que que hoje as o coreanas maior são lindas. berço Oi? é, assim, sempre Israel foi o maior berço, mas eu vou te dizer que a Coreia hoje Coreia, é a Coreia tá first, forte. Tá forte. então, assim, anos-luz. Eu vou te dizer, as tecnologias coreanas, elas Inclusive em skincare também. A Coreia tem coisas muito. Os coreanos, gente, são fracos, não, viu? E agora estão com botox aqui no mercado europeu também. Mas, enfim, o Brasil, em termos de estética, dá aula. O Brasil, em termos de estética, é primeiro mundo. é verdade. Olha, desde a época do nosso, né, querido professor Dr. Ivo Pitangui, que foi, acho que, o primeiro brasileiro que voltou os holofotes do mundo, né, para a cirurgia plástica em primeiro momento. E aí a gente tem aí um time de grandes médicos que realmente Aqui na Europa, olha, eles colocam assim, nos médicos, cirurgiões, tá? Eles colocam assim, olha, tal, na publicidade deles, porque aqui médico pode fazer publicidade, diferente do Brasil e dos Estados Unidos. E aí ele coloca assim, ó, técnica brasileira, Brazilian Birth, Brasília não sei o quê, Brasília não sei o quê. Tudo referência a Brasil. é Porque isso mesmo. ética. Eu tenho uma amiga e aluna que ela está em Atlanta há muitos anos. E ela bomba. A clínica dela é um escândalo. E aí, lógico, primeiro que ela é uma profissional brasileira excelente. E segundo, é o nome. Chama Brazilian Beauty Spa. As gringas ficam todas loucas. Elas vão para lá e, detalhe, ela fez questão de levar tudo do Brasil. Tecnologias e cosméticos. E ela se capacita aqui. Então, isso assim, a gente não tem nem o que discutir. Realmente, olha, eu tive agora na Europa o ano passado várias vezes e todos os lugares, e a gente quer entender o que está acontecendo aqui, né? Porque lá, quando eu comecei há 20 e tantos anos atrás, eu ia buscar informação lá, eu fui buscar especialização, capacitação, tudo fora. Hoje, eu vou lá ensinar o povo. Então, legal. As grandes clínicas que eu consegui visitar e que eu conheci, qual era o segredo do sucesso? Brasileiras trabalhando. Brasileira. Então, foi muito legal. Assim, Michele, sabe, mas... a minha briga em Portugal era o seguinte: você vai numa clínica até grande e tal, aí você fala, quer massagem, que eu sempre fiz drenagem minha vida toda. Eu não posso ficar sem. Aí você, tá bem, queres fazer onde? Como onde? Como onde? É assim, pernas, abdômen, braços. Como assim? Pois é, Como assim? Sistema... só numa parte do corpo, né? Gente, eu tô falando sério para vocês. Portugal, eles perguntam que lugar você quer fazer. Corpo inteiro, meio corpo, só pernas. Gente, sistema linfático é um só. Você chega no Brasil, nas clínicas e tal, as pessoas começam daqui e vai até lá, né? Isso mesmo, é isso. Melhor mão de obra está aqui, eu não tenho a menor dúvida. E eu digo que eu fico muito orgulhosa de qualquer país que eu chego dizer que eu sou uma profissional da área de saúde estética do Brasil. Não, porque aí já te credencia e já te qualifica como, sabe, ninguém discute beleza com brasileiro. E sabe Né? por quê? A gente não é máquina, é mão. É isso Não aí. é mão, é técnica. É É pensar. isso. O brasileiro é A muito criativo. minha mais importante é o profissional. É o profissional. Olha, um bom profissional com uma máquina mais ou menos faz milagre. Uma Mas, máquina excelente com um profissional mais ou menos, você perdeu o teu dinheiro. é isso aí. É verdade. Você falou
literalmente o que é a realidade e a verdade. Não é? Bom, meu amor, muito obrigada por interromper teu carnaval, por bater esse papo com a gente. Estarei em breve com você aí, vou gravar depois. Eu posso fazer depois de gravar? Fazer tudo, meu amor. Nós vamos fazer tudo. Nós vamos fazer um espelho. Antes, depois que eu vou pôr no vídeo. Tá bom? Tá bom, meu amor. Beijo. Uma boa tarde. Até o final De carnaval para vocês. Tchau. Beijo. Tchau.